Olá pessoal, Sandro Jorge aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 livros que todo investidor iniciante deve ler antes de começar a investir. Para começarmos a investir é essencial termos mentores. Os livros sempre foram os meus mentores mútuos e eu aprendi muito lendo livros. Hoje em dia já tenho pessoas com quem eu consigo trocar ideias, partilhar pensamentos e pessoas com as quais eu partilho a mesma paixão pelas ações, a mesma paixão pelo investimento, a mesma paixão pelos dividendos e já consigo ter mais interação. Mas quando comecei a minha jornada não havia nada disso. O que eu tinha disponível para mim eram livros. São muito importantes os livros porque os livros são pensamentos de pessoas que já passaram pelo que nós estamos a passar e chegaram até onde nós queremos chegar. Por isso é que é importante lermos, por isso é que é importante conhecermos os livros que vão nos conduzir durante o nosso percurso, os livros que vão nos tornar em excelentes investidores. Então, este vídeo vai ser um bocadinho diferente, não muito, vai ser só um pouco diferente, porque eu não vou citar aqui o livro que praticamente todo mundo que faz vídeos sobre livros que investidores iniciantes devem ler inclui. Por exemplo, O Investidor Inteligente é um livro que praticamente todos os vídeos que eu vi sobre livros que precisas de ler antes de começar a investir citavam O Investidor Inteligente ou The Intelligent Investor, que foi escrito pelo Benjamin Graham na década dos anos 40, se não me lembro, 40, 60, por aí. É um dos livros também que o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, recomenda. Porém, eu não vou incluir este livro aqui na minha lista. E porquê? Porque eu acho que O Investidor Inteligente é um livro muito mais filosófico do que prático. É um livro que, para mim, apesar de não estar atualizado, se posso assim dizer, os ensinamentos que nós conseguimos absorver no O Investidor Inteligente são difíceis de aplicar nos dias de hoje. Porém, eu tenho aqui 5 outros livros que, a meu ver, são bastante efetivos ao construir um mindset de investidor. São livros que eu li, alguns li 2, 3 vezes e são livros que eu recomendo veemente que toda pessoa que quer começar a investir, antes de comprar a sua primeira ação, antes de comprar o seu primeiro ETF, antes de comprar o seu primeiro REIT, que leia um desses livros ou leia os livros. Eu não coloquei aqui de forma... pronto, tem uma pequena ordem, não é? Que eu coloquei aqui, do menos ligado ao investimento com o mais ligado ao investimento. Então, bora para os livros. O primeiro livro da nossa lista é um livro que já citei aqui no canal, inclusive citei no primeiro vídeo em que eu apareço no canal, citei este livro, que é o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É um livro que eu acho essencial, para mim é um livro indispensável para quem vai começar a investir. Para mim, na verdade, é um livro que deve ser lido por todo mundo que pretende começar um projeto. Deve ler o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Porque o livro do Simon Sinek, este livro do Simon Sinek, ele nos apresenta um conceito que fez girou uma chave na minha cabeça, que é, muita gente começa pelo o quê ou pelo como, ou seja, como é que eu vou viajar, como é que eu vou ter um filho, como é que eu vou terminar a universidade, como é que eu vou começar a investir, como é que eu vou ganhar dinheiro. O Simon Sinek nos apresenta uma inversão, que na verdade ele inspirou-se na Apple. Eu já li o livro há um bom tempo, mas é isto que eu absorvi, que ele inspirou-se na Apple, porque a Apple fazia os papéis invertidos. A Apple, ao invés de começar como as outras empresas, ao invés de pensar com o seu como ou com o seu o quê, a Apple começava pelo porquê. Porquê que a Apple existia? Por que a Apple fazia os seus produtos? E surgiu então depois ali a campanha Think Different, que é uma das campanhas mais emblemáticas da Apple, uma campanha de grande impacto. Então eu acho esse livro muito importante devido a esta mesma analogia, que é começar pelo seu porquê. Por que que você vai começar a investir? Por que investir? Por quê? Então, quando obtiveres essa resposta, aí podes passar para o próximo passo. Eu vou falando dos livros e vou falar um bocadinho do insight que eu tive de cada livro. Então, do Simon Sinek foi essencialmente essa inversão, né? Este círculo que ele tem. Eu vou pesquisar aqui, Simon Sinek, é o Golden Circle do Simon Sinek, que no meio temos o porquê, depois temos o como, depois temos o quê. Uma aplicação prática, né? Se posso assim dizer,
desse conceito que eu utilizo no meu dia a dia no que diz respeito a investimentos. É o porquê. Por que eu quero investir? Eu quero investir porque eu pretendo alcançar a independência financeira num dia desses. Porque eu pretendo ter uma fonte de renda extra, para além do meu ordenado, para além de outros trabalhos que eu faço, eu quero ter uma outra fonte de renda. Por isso é que eu invisto, de forma resumida. Seria o porquê. Depois do porquê, né, no Golden Cycle, vem o como. Então, o como é que eu vou então construir uma renda extra, né? Como? Por meio do investimento. Então já estamos a ver aqui. Porquê? Porque quero ter independência financeira, quero ter liquidez, quero ter uma fonte de renda alternativa. Estes são os porquês. Então, o how, o como, seria como? Através do investimento. E o que seriam quais investimentos, né? O que? Temos dentro do que? Aqui temos as ações, temos os ETFs e temos os REITs, que são os tipos de investimentos em que eu maioritariamente invisto. Há quem invista em títulos de tesouro, há quem invista em obrigações de tesouro. Eu, nessa fase, invisto essencialmente em ações, ETFs e REITs. Então, este é um exemplo básico da aplicação do livro do Simon Sinek. O segundo livro seria então o Pai Rico, Pai Pobre, que foi escrito pelo Robert Kiyosaki. O Robert Kiyosaki, que já teve mais influência naquilo que é o universo do empreendedorismo. Hoje em dia a sua influência está em decadência. O Robert Kiyosaki anda com umas outras ideias de que o dólar vai morrer e que todo mundo tem que comprar criptomoeda, todo mundo tem que comprar ouro, todo mundo tem que comprar prata. Se calhar ele pode ter razão, mas se calhar é algo que vai acontecer daqui a 100 anos. E ele se calhar nem vai estar vivo para vivenciar isso. Mas o Pai Rico, Pai Pobre é o outro grande livro que todo investidor iniciante deve ler antes de começar mesmo a investir. Por quê? Qual é o principal insight do Pai Rico, Pai Pobre? O Pai Rico, Pai Pobre, ele mistura questões práticas, mistura questões históricas. É um livro em que tu tens dois rapazes, que um é o Robert Kiyosaki, o outro é o amigo dele. O Robert Kiyosaki tinha um pai, que supostamente era o pai pobre, que era um professor do Havaí, se não me engano. E o amigo do Robert Kiyosaki tinha um pai que era um empresário. Então ele vai contando as histórias, vai falando um bocadinho das diferenças entre o pai do amigo e o pai dele. E chega uma parte do livro em que o Robert Kiyosaki nos apresenta o que ele chama de Cash Flow Quadrant, que é o quadrante de fluxo de caixa, em que nós temos 4 divisões. Primeiramente temos o quadrante em que tu és empregado, que és um empregado employee, em que tipo 100% do teu rendimento é gerado apenas por ti, né? O segundo quadrante é onde tens um pequeno negócio, em que tu és o único funcionário e tu tratas daquilo unicamente. Seria, por exemplo, o exemplo que eu poderia dar de mim mesmo seria as consultorias que eu presto serviços de consultoria. Então, quando eu presto serviços de consultoria, eu sou um self-employed. Essencialmente é isto. E depois temos então o quadrante de investidor, em que tu pegas dinheiro e colocas o teu dinheiro, compras outros negócios, participas em equidades, em equity e tens uma forma também de rendimento. E depois o último quadrante é o business owner, onde tu és um dono de negócio, onde tu tens uma empresa que gera rendimentos. Então aqui ele faz uma comparação em que 1%, tu tens 1% de rendimento de 100 pessoas, que quando no primeiro quadrante tinhas 100% do teu rendimento que era gerado apenas por ti. Então isso depois tens de ler mesmo o livro para perceber melhor os conceitos que são passados. O principal insight que eu tive deste livro é com relação ao Cash Flow Quadrant, que é o quadrante de rendimentos. Isto foi também uma revelação, se posso assim dizer, para mim. Aprendi muito com isso. Isto vai ajudar então a te posicionares naquilo que são os teus objetivos, naquilo que é o mercado de investimento. Então já falamos aqui do começo pelo porquê, que foi o nosso primeiro livro. O segundo livro, que é o Pai Rico, Pai Pobre. O terceiro livro é o Efeito Composto, do Darren Hardy. O Efeito Composto, se calhar é um livro que tu nunca ouviste falar sobre esse livro, porque em todos os vídeos que eu vi sobre livros que investidores iniciantes devem ler antes de começar a investir, é um livro que não foi mencionado.
Este livro é um livro que impactou muito e já vou vos dizer o porquê. O Darren Hardy é um empresário, deve ter um patrimônio líquido na casa dos 50 a 100 milhões de dólares. E o Efeito Composto é um dos livros escrito por ele. Ele acredito que tem outros livros. E o principal insight, todo o livro, ou seja, o livro não é diretamente relacionado a investimento, mas ele fala daquilo que acontece na bolsa, essencialmente aquilo que torna os investidores ricos, que é o efeito composto. Se calhar já ouviste falar sobre juros, né? Existe os juros simples e existe os juros compostos. Então, na bolsa tu tens um efeito composto, tens um rendimento composto. Se tu fores analisar o desempenho das ações, o desempenho dos ETFs há 10 anos, de 10 anos para cá, vais perceber que o valor dos mesmos aumentaram. Então, aqui no livro Efeito Composto, o principal insight, né, do livro Efeito Composto é exatamente a história do cêntimo. Algures no livro, o Darren Hardy, ele faz uma pergunta. E é a mesma pergunta que eu farei a ti, a tu que estás a assistir a esse vídeo. Se tu tivesses a oportunidade de receber $0,01 que dobraria de valor a cada dia até o dia 31 do final do mês, ou receber $3 milhões agora, qual opção você escolheria? Você escolheria um cêntimo que dobra de valor, que vai dobrar de valor nos próximos 31 dias, ou $3 milhões? O que você receberia? Se você fosse um ignorante como eu, provavelmente escolheria os $3 milhões. Mas a melhor escolha aqui nestas duas opções será escolher o cêntimo que dobra de valor a cada dia durante 31 dias. Por quê? Porque no 31º dia, esse cêntimo, deixa cá ver, seria o equivalente a 10.737.418,24 cêntimos. Ou seja, tu terias 3 vezes mais, se escolhesses um cêntimo que dobra a cada dia durante 31 dias, terias 3 vezes mais do que $3 milhões. Mas, convenhamos, $3 milhões também já tá bom, já tá good, mano. Já tá de bom tamanho. Então, ele fala muito sobre esse efeito que acontece. E isso é algo que acontece muito na Bolsa de Valores. Para uma melhor compreensão, claro, leia o livro, que vais acabar por perceber melhor estes insights. Boa parte dos livros que eu vou mencionar aqui eu tenho, mas porém como não estou em Luanda, não tenho aqui comigo, trouxe apenas aqui 2, né? Um que é o One Up on Wall Street, que eu por acaso estou a ler, ainda não terminei de ler. Essa é uma leitura muito boa, mas é um livro que eu não recomendo para quem está a começar. Por isso eu vou fazer um outro vídeo em que eu vou falar de 5 livros que todo investidor que já começou a investir deve ler. Depois eu melhoro o título, mas vai ser basicamente isso. Eu vou falar sobre 5 livros que todo investidor médio deve ler para avançar, para avançado? Não sei, talvez seja isso o livro. Depois eu vou falar sobre 5 livros que todo investidor avançado deve ler. Bom, estes são os 3 primeiros livros, né? Começo pelo Porquê, de Simon Sinek, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, e agora o Efeito Composto. O quarto livro é o The Little Books That Beats the Market. Infelizmente não tenho aqui comigo, mas eu vou pôr imagens aqui das capas para vocês verem dos livros que se tratam. E vou tentar também ver links da Amazon para colocar aqui na descrição. E eu acho que se comprarem pelos links que vão estar aqui na descrição, eu ganho uma pequena comissão. O The Little Books That Beats the Market é um livro curto também, deve ter entre 90, 80 ou 100 páginas no máximo. É um livro muito bom e o The Little Book That Beats the Market, ele apresenta uma metodologia de investimento. Esse livro é muito bom porque ele mostra uma das formas de selecionar ações. Eu particularmente recomendo a investidores iniciantes que priorizem a compra de ETFs, de Exchange Traded Funds, que são fundos negociados em bolsa. Para quem caiu aqui de paraquedas, não sabe do que se trata, link aqui no card, veja o vídeo que vai aparecer aqui. É esse vídeo aqui sobre ETF. Mas se você quer logo passar a começar a comprar ações, o The Little Book That Beats the Market é um livro muito bom porque ele vai te expor uma metodologia simples para selecionar ações de bom desempenho, ações que têm um desempenho acima da média. E o livro The Little Books That Beats the Market também nos mostra uma plataforma, o Magic Formula Investing. Ele nos apresenta uma fórmula supostamente mágica que é utilizada para selecionar as ações que você deve investir. Já há um bom tempo que li este livro, por acaso é um dos livros que eu
Gostei bastante e eu recomendo. É uma leitura leve e rápida e é muito boa. Então eu vou deixar aqui na descrição também, no vídeo, na descrição do vídeo, o link para o site Magic Formula Investing. O quinto e último livro da nossa lista é esta belezura de livro que temos aqui. Este livro é fantástico, eu simplesmente amo, adoro este livro. Este livro é isto aqui, sei lá, é um livro que já li 2 vezes, vou ler a terceira vez. É um livro que, como é que eu posso explicar este livro? Existe um conceito que é como é que eu falo isso de forma simples? Existe um conceito que é os 8 pilares da análise, que é um conceito que foi desenvolvido pelo Gabriel. O Gabriel tem um processo de seleção de ações que são os 8 pillars, que são os 8 pilares para análise. Eu chamo de 9 pilares porque eu acrescentei mais um pilar. E este livro simplesmente nos apresenta aqui 10 áreas para análise de uma ação. É um livro, uma leitura bastante esclarecedora. Um livro que eu recomendo muito, recomendo mesmo muito. Embora me faltem palavras para convencer-te a ler este livro, mas eu recomendo que leias mesmo. Este livro é o Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements. Dos 5 livros, 3 têm tradução em português. O The Little Book that Beats the Market, não sei se tem tradução em português, acredito que não tem. Este também acredito que não tem. Então eu li estes últimos 2 em inglês. Na verdade eu li todos os livros que eu leio em inglês. E este é muito bom. Numa tradução aqui bruta, seria Warren Buffett e a interpretação de demonstrações financeiras. A busca, the search of the company with a durable competitive advantage, que seria a busca pela empresa com vantagens competitivas duráveis, né? Que é um livro que foi escrito pela Mary Buffett e o David Clark. A Mary Buffett foi nora do Warren Buffett durante, já não sei aqui quantos anos, durante muitos anos. Por 12 anos, ela diz aqui na introdução, de 1981 a 1993, ela foi a daughter-in-law, que é nora do Warren Buffett. Presumo que tenha se casado com um dos filhos do Warren Buffett. E ela participou durante esses 12 anos em reuniões e encontros, jantares de família, nos quais o Warren Buffett falava muito sobre a sua metodologia, a sua filosofia. Infelizmente não temos um livro escrito pelo Warren Buffett ainda. Espero que ele escreva um livro, pelo menos deixe um livro. Mas temos algo que é muito bom, que são as cartas que o Warren Buffett escreve. Eu acho que acabam por ser melhores do que livros. O Warren Buffett escreve cartas já há muito tempo e nós temos aí centenas e centenas de cartas. Mas era bom ter um livro assim que ele mesmo sentasse para escrever e tudo mais. Este é um livro fantástico, fenomenal. Se tivesse que ler um único livro aqui, a minha recomendação seria este livro. Este livro este livro é incrível, mano. Então, pessoal, este foi o vídeo, né? Estes são os 5 livros que todo investidor iniciante deve ler antes de começar a investir. Se tu lembras de o sexto livro seria este, né? Se tu souberes de uma 7ª recomendação, um 7º livro e achas que todo investidor deve investir, deixem-me saber nos comentários. E deixem-me saber também nos comentários, né? Deixem recomendações de livros para outras pessoas. Vamos aqui criar uma comunidade. Deixem o like, subscrevam no canal, compartilhem. Este é o vídeo e nos vemos no próximo vídeo.